Olá, curiosos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Esse é mais um nosso vídeo daquela série de impérios. E esse é o vídeo parte 2 do nosso último vídeo dessa série sobre o Império do Brasil. Esse vai contar com a parte 2, vai ser período regencial, a época de Dom Pedro II, a Guerra do Paraguai, vai ter vários temas nesse vídeo aqui. Então, é um vídeo bem completinho, bem legal, parte 2 daquele vídeo lá. Se você não viu o vídeo ainda, a gente vai deixar aí no card o link para você ver o vídeo. O vídeo tá muito bom, tá? Vai lá ver o vídeo, vai lá ver o outro vídeo da nossa série também, o Império Espanhol. E vai no nosso canal, se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like e não perca nenhum vídeo. Assine o sininho de notificação e comenta, compartilhe, bora pro vídeo. Então vamos lá, regência. Após a saída perceptiva de Dom Pedro I, o Brasil ficou com um menino de 5 anos de idade como chefe de Estado. Sem precedente a seguir, o Império foi confrontado com a perspectiva de um país, de um período de mais de 12 anos sem um executivo forte, visto que nos termos da Constituição de 1824, Dom Pedro II não iria atingir a maioridade e começar a exercer autoridade como imperador até 2 de dezembro de 1843. A regência foi eleita para governar o país. Nesse período, a regência tinha apenas alguns dos poderes exercidos por o imperador. Era completamente subordinada à Assembleia Geral, que não podia preencher o vácuo deixado no cargo mais alto do governo brasileiro. Paralisada, a regência mostrou-se incapaz de resolver disputas e rivalidades entre facções políticas nacionais e locais, acreditando que a concessão de maior autonomia política aos governos provinciais e locais iria sufocar a crescente dissidência. A Assembleia Geral aprovou uma emenda constitucional em 1843, o chamado Auto Adicional. Em vez de acabar com o caos, esses novos poderes somente alimentaram ambições e rivalidades regionais. A violência então explodiu em todo o país. Partidos locais concorriam com uma renomada ferocidade para dominar os governos provinciais e municipais, visto que qualquer partido que dominava as províncias também ganhava o controle sobre o sistema eleitoral e político. Esses partidos que perderam as eleições e se rebelaram e tentaram assumir o poder pela força, o que resultou em várias rebeliões. Podemos citar a Revolta do Ano da Fumaça e a Revolta de Carracas em Minas Gerais, a Cabanagem no Grão-Pará, a Balaiada no Maranhão, a Revolta dos Males e Sabinada na Bahia e a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul. Foram alguns dos conflitos deflagrados neste período. Os políticos que haviam subido no poder durante a década de 1830 haviam até então se familiarizado com as dificuldades e armadilhas do poder. Segundo o historiador Roderick John Barman, por volta de 1840, eles haviam perdido toda a fé e sua capacidade de governar o país por conta própria. Eles aceitaram Dom Pedro II como uma figura de autoridade, cuja presença era indispensável para a sobrevivência do país. Alguns destes políticos que formariam o Partido Conservador em 1840 acreditavam que uma figura neutra era necessária, que poderia estar acima das facções políticas e interesses mesquinhos para a constitucional, imagino por Dom Pedro I, mas com mais poderes, que tinha sido defendido no início da regência por seus rivais, que mais tarde foram o Partido Liberal. Os liberais, no entanto, conseguiram passar uma iniciativa para antecipar a maioridade de Dom Pedro II, de 18 para 14 anos. O imperador foi declarado apto para governar em julho de 1840. Consolidação.
Para atingir seus objetivos, os liberais tinham se aliado a um grupo de funcionários de alto escalão do palácio e políticos notáveis, a facção dos cortesãos. Os cortesãos faziam parte do ciclo íntimo do imperador e tinham grande influência sobre ele, o que lhes permitiu nomeações de sucessivos gabinetes liberais cortesãos. Seu domínio, no entanto, foi de curta duração. Por volta de 1846, Dom Pedro II tinha amadurecido fisicamente e mentalmente. Como não era mais um jovem inseguro de 14 anos de idade, influenciado por fofocas e sugestões de lotes secretos em outras táticas de manipulação. Sua fraqueza desbrotou e sua força e caráter veio à tona. Ele arquitetou com sucesso o fim da influência dos cortesãos, removendo-os de seu ciclo íntimo, sem causar qualquer perturbação pública. Ele também rejeitou os liberais, que haviam revelado ineficazes enquanto estavam no cargo, e exortou conservadores a formar um governo em 1848. Vamos sair um pouco da consolidação de Dom Pedro II e vamos ver agora quando ele já amadureceu. Vamos ver agora o Brasil crescimento. No início da década de 1850, o Brasil gozava de estabilidade interna e procedentes econômicos. A infraestrutura do país foi sendo desenvolvida com o progresso na construção de estradas de ferro, o telégrafo elétrico e linhas de navios a vapor, que uniam o Brasil a uma entidade nacional coesa. Depois de 5 anos de mandato, o gabinete conservador foi dissolvido em setembro de 1853. Honório Emerto Carneiro Leão, o Marquês de Paraná, líder do Partido Conservador, foi convocado para formar um novo gabinete. O imperador Dom Pedro II quis aplicar um plano ambicioso que tornou conhecido com a conciliação, que visava reforçar o papel do parlamento na resolução de disputas políticas no país. Vamos também sair um pouco do avanço, senão o vídeo vai ficar muito grande, e vamos agora voltar para um período, uma guerra que marcou bastante o Brasil. Foi a Guerra do Paraguai. O Brasil se envolveu em vários conflitos fora dele, né? E a maioria deles, quase todos, foram vitoriosos. A Guerra da Cisplatina, a Guerra do Paraguai. Então vamos aprender um pouquinho só, sobre a Guerra do Paraguai. Futuramente faremos um vídeo sobre essa guerra, a Guerra do Paraguai. Vamos lá ver um pouco da Guerra do Paraguai, a participação do Brasil. O período de calma do Brasil quase chegou ao fim, quando o cônsul britânico no Rio de Janeiro quase provocou uma guerra entre o Reino Unido e o Brasil. Ele enviou ultimato contentando exigências abusivas decorrentes de 2 incidentes menores no final de 1861 e 1862. Essa foi conhecida como a Questão Christie. O governo brasileiro se recusou a ceder e o cônsul emitiu ordens para navios de guerra britânicos capturar navios mercadores brasileiros como indenização. O Brasil preparou um conflito iminente. As defesas contrárias receberam permissão para atirar contra qualquer navio de guerra britânico que tentasse capturar navios mercadores brasileiros. O governo brasileiro, em seguida, cortou relações diplomáticas com o Reino Unido em julho de 1863. Como a guerra com o Império Britânico se aproximava, o Brasil teve que voltar sua atenção para suas fronteiras no sul. Outra guerra civil começou no Uruguai e colocou seus partidos políticos uns contra os outros. O conflito interno levou ao assassinato de brasileiros e o saque de suas propriedades uruguaias. O gabinete progressista do Brasil decidiu intervir e despachou o exército que invadiu o Uruguai em dezembro de 1864, começando a breve Guerra do Uruguai.
O ditador do vizinho do Paraguai, Francisco Solano Lopes, aproveitou-se da situação do Uruguai no final de 1864 e tentou estabelecer seu país como uma potência regional. Em novembro daquele ano, ele ordenou que um navio a vapor civil brasileiro fosse apreendido, desencadeando na Guerra do Paraguai, e em seguida invadiu o Brasil. O que parecia o início de uma breve e simples intervenção militar levou a uma guerra em grande escala no sudeste da América do Sul. No entanto, a possibilidade de um conflito entre duas frentes, com a Grã-Bretanha e com o Paraguai, desapareceu quando, em setembro de 1865, o governo britânico enviou um emissário que pediu desculpas publicamente pela crise entre os impérios. A invasão paraguaia, em 1864, levou a um conflito muito maior do que esperando, e a fé na capacidade do gabinete progressista de líder com a guerra desapareceu. Além disso, desde o seu início, a Liga Progressista foi assolada por um conflito interno entre facções formadas por antigos conservadores e modernos por ex-liberais. A Guerra do Paraguai trouxe alguns danos para o Brasil. O exército ficou mais forte e se sentia rejeitado pelo imperador. E agora o Brasil se tornava uma superpotência por ganhar do Paraguai. O Paraguai foi totalmente destruído pela guerra. Qualquer coisa, a gente vai fazer um vídeo explicando melhor sobre a guerra. Esse vídeo não vai falar sobre a guerra. Mas o Uruguai foi destruído, o Brasil teve que pagar um empréstimo alto que ele pegou, mas ele conseguiu se recuperar rapidamente. E os escravos, o exército se sentiu um pouco desprezado pelo imperador. Isso causou alguns conflitos. A vitória diplomática sobre o Império Britânico e a vitória militar sobre o Uruguai em 1865 e a seguida da conclusão bem-sucedida da Guerra do Paraguai em 1870 marcou o início de uma era de ouro do Império do Brasil. A economia brasileira cresceu rapidamente e outros projetos, modernização de estradas de ferro e transportes foram iniciados. A imigração floresceu. A família real brasileira, imperial brasileira, apoiava os escravos e queria libertá-los, mas era um pouco difícil. Então eles foram lançando leis para dar direitos aos escravos. A lei do ventre livre, as Abas de Queiroz, a lei do ventre livre e a lei do sexagenário foram algumas das leis aprovadas neste período. Então, em 1888, a princesa Isabel aprovou a Lei Áurea, a lei que libertou os escravos, todos os escravos nascidos e não nascidos, todos os escravos nascidos escravos, e os que não eram escravos e os que não nasceram escravos foram libertados no Brasil. Todos foram libertos. Isso causou uma insatisfação imensa dos donos de fazenda e donos de escravos que ganhavam a vida e ganhavam muito dinheiro com o comércio deles. Os militares que não estavam satisfeitos por serem rejeitados pelo imperador e os fazendeiros que estavam insatisfeitos por libertar os escravos e não ter nenhuma indenização, isso gerou grande crise no Brasil. Então, em 1889, donos de fazendas e soldados deram um golpe de Estado no Brasil, sequestraram a família imperial, deram um golpe de Estado e implantaram a República através de um golpe, o que foi conhecido como a Proclamação da República, no dia 15 de novembro de 1888. A família foi exilada para a França, onde lá ficou durante muito tempo. E, infelizmente para alguns e felizmente para outros, a monarquia veio a acabar, dando fim ao Império Brasileiro, um império gigante que teve no passado. Até hoje, o Brasil, alguns movimentos de volta da monarquia acontecem. Inclusive, teve um plebiscito em 1993 para a volta da monarquia, mas não foi bem sucedido. Hoje, os movimentos cresceram mais, ganham muita força, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Vai sair essa série é uma série, né? Então vai sair outros episódios de outros impérios. Então deixe nos comentários o próximo império que vocês querem.